Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. Muito bem-vindos, ouvintes! Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com. No programa de hoje nós vamos falar sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, que chegou causando uma revolução na tabela e estrago nos bastidores de alguns clubes. Mas antes de começarmos, eu vou terminar esse cafezinho aqui. Gostoso. É de cápsula? De cápsula. Bom esse, hein? Puxa, gostoso. Tá melhorando a coisa aqui, hein? Estamos de volta e não tem como não começar o programa sem falar do Corinthians, o líder do campeonato. Olha só, quem diria, que foi até São Januário e depois de um leve susto atropelou o Vasco e garantiu-se na liderança da tabela por pelo menos mais uma rodada, independente do resultado do jogo de hoje à noite entre Chapecoense e Grêmio. Hoje à noite, se você estiver ouvindo este programa na quinta-feira, dia 8. Do contrário, você já sabe o resultado do jogo, já sabe como é que ficou a tabela e este meu comentário é completamente inútil. Mas voltando ao jogo entre Vasco e Corinthians, foram 90 minutos assim, sensacionais. 7 gols. Ah, beleza quando sai tanto gol, né? Logo aos 3 minutos de jogo, Marquinhos Gabriel, que provavelmente fez a melhor partida dele com a camisa do Corinthians desde que ele foi contratado. Impressionante, não parecia o Marquinhos Gabriel do ano passado, com aquela tiriça toda que ele tava pra jogar. Ele recebeu um cruzamento do Guilherme Arana, que é outro que ofensivamente é um avião. Defensivamente eu tenho cá minhas críticas com ele, mas ofensivamente o Guilherme Arana tá jogando muito. Cruzou pra entrada da área, o Marquinhos Gabriel matou e mandou pro fundo do gol do Martin Silva, que não pôde fazer absolutamente nada. Mas aí, quem pensava que o Vasco ia se encolher e ficar esperando, se abater, ou qualquer coisa do gênero com o resultado? Não. O Vasco pegou, foi pra cima, tava jogando em casa, tá bem montadinho, tá bem organizadinho, foi pra cima do Corinthians, principalmente pelo lado direito da defesa do Corinthians, onde o Paulo Roberto tava jogando improvisado na lateral direita, jogando mal. Da mesma forma que aconteceu quando ele teve que entrar no jogo contra a Universidade de Chile, né, substituindo o Léo Príncipe na partida que ele se contundiu. O Paulo Roberto entrou ali improvisado na lateral direita, foi muito mal, tinha um buraco, ele não conseguia fechar e não atacava com qualidade e não defendia com qualidade. As melhores jogadas do Vasco saíam ali pelo setor dele. Eu acho que esse foi o grande equívoco do Fábio Carille, né? Eu acredito que a solução mais simples seria ele ter colocado o Gabriel na lateral direita, que o Gabriel já jogou como lateral direito, e puxado o Paulo Roberto pro meio, já que o Paulo Roberto joga como volante, é a dele, ele nunca jogou como lateral. Mas enfim, eu não sou o técnico do Corinthians, isso é só palpite. De todo modo, era em cima do Paulo Roberto que o Vasco concentrava a maior parte das suas ações ofensivas. O que não adiantou muita coisa, porque aos 38 minutos o Corinthians teve um contra-ataque, o Jô foi lá e pum, marcou o segundo gol do Corinthians ali, abateu de vez o Vasco. O Vasco foi em desvantagem pro segundo tempo, pro intervalo, e parecia fatura liquidada, né? Mas só parecia porque o carrasco corintiano, Luiz Fabiano, estava no jogo, estava lá defendendo as cores do Vasco. O Luiz Fabiano, que tem um histórico maravilhoso contra o Corinthians, quando ele defendia a camisa do São Paulo, e a Ponte Preta também, já havia feito 2 gols contra o Corinthians quando defendia a Ponte Preta, e fez 9 gols com o São Paulo em confrontos contra o Corinthians, né? E na volta do segundo tempo, o Luiz Fabiano foi lá e com menos de 2 minutos, vejam, em menos de 2 minutos, o Luiz Fabiano empatou o jogo. 2 jogadas na área do Corinthians, 2 gols. A defesa do Corinthians, que não costuma falhar, sentiu a falta, sentiu os 4 desfalques, né, que tá sem o Balbuena, tá sem o Fagner, tá sem o Rodriguinho e estava também sem o Romero, né, sentiu os desfalques, o sistema defensivo, um pouquinho de falta de entrosamento, deu espaços que normalmente não dá, ainda tinha ali o Paulo Roberto também vacilando na lateral direita. O Luiz Fabiano foi lá e empatou o jogo, 2-2, um jogo que já estava com 4 gols, emocionante. O Corinthians, por outro lado, não se abateu, continuou na sua toada, não se desesperou, não entrou em parafuso, seguiu jogando. É um time muito frio, é impressionante. Vendo o jogo, eu achei que o Corinthians ia virar açúcar, né? Quando você joga água em cima do açúcar, o Corinthians ia derreter em campo, né? Não ia aguentar. Não, o Corinthians muito frio. Aos 13 minutos do segundo tempo, o Maicon recebeu um passe do Cleison, de biquinho tocou na saída do Martin Silva e colocou o Corinthians na frente de novo. E aí foi game over, né? O Vasco teve que sair pra cima,
para buscar o resultado, buscar o empate de novo, para depois tentar a virada. Claro que deu espaços, deu pro Corinthians tudo que o Corinthians quer, o contra-ataque. Corinthians com contra-ataque não precisa de mais nada. Deu no que deu. Cleiton entrou no jogo, recebeu 2 bolas, marcou 2 gols. Final do jogo, 5-2 pro Corinthians. Resultado expressivo, um resultado sonoro do Corinthians contra o Vasco. Coloca ele na liderança do campeonato, independente de qualquer resultado dos jogos desta quinta-feira. E algo que ninguém imaginava. E para os críticos, inclusive eu também, o Corinthians começa a se mostrar um time que pode sim pleitear o título até o final da temporada, né? Coisa que era impensável no começo do campeonato, já não está sendo tão impensável assim. Esse time começa a mostrar uma maturidade muito grande e uma capacidade muito grande de definir os jogos, né? Agora, vamos ver se não gastou todos os gols das próximas 5 rodadas nesse jogo, né? Que fez 5 ali, vamos ver, né? Só ganha de 1-0, vamos ver o que vai acontecer. E curiosamente, essa foi uma rodada onde dos visitantes, até agora, os jogos de quinta-feira ainda não aconteceram, no momento em que eu estou gravando esse podcast, mas dos times visitantes, o Corinthians foi o único que conseguiu resultado positivo. Nenhum visitante venceu nesta rodada, à exceção do Corinthians, que curiosamente segue com 100% de aproveitamento como visitante no Campeonato Brasileiro. O único empate do Corinthians foi em casa, foi na Arena Itaquera. Todos os jogos fora de casa, o Corinthians venceu. Para a torcida do Corinthians, é um visitante maravilhoso. Para os outros times, é uma porcaria de visitante. Eles não querem o Corinthians em casa de jeito nenhum. De todo modo, essa sina de visitantes que não venceram foi muito ruim para o Palmeiras, que foi até o Couto Pereira enfrentar o Curitiba e trouxe de volta para São Paulo mais uma derrota. Mais uma derrota para a coleção aí do Palmeiras, que não vai bem no campeonato, né? E ontem foi aniversário de 55 anos do Cuca, que estava em Curitiba, sua cidade natal, levou o Palmeiras com uma formação nova, ele avançou o Felipe Melo, o Felipe Melo voltou, vai ter baixaria em campo, vai ter diversão na entrevista coletiva, e mimimi no Instagram. Acabou o mimimi no Instagram, né? Na verdade, né? Ele voltou pro time. Mas enfim, o Cuca colocou o Felipe Melo atuando mais à frente, né, como segundo volante, deixou o Thiago Santos mais recuado, fazendo a proteção da zaga, jogando como primeiro volante, né? E tentou ali fazer o Palmeiras jogar, suprindo as baixas do Mina e do Borja, né? Sentiu mais a falta do Mina, né, na zaga. O Borja, nem tanto, porque o Cuca não tá usando o Borja, né? E isso vai dar pano pra manga ainda, a diretoria, o patrocinador. Daqui a pouco os caras vão começar a cobrar por que o jogador mais caro do clube não tá sendo utilizado, não tá sendo aproveitado, não tá rendendo. Vão começar a questionar se ele valia tudo isso mesmo, se o problema é o técnico, se o problema é o jogador, se pagaram demais. Tá? O Borja ainda vai dar dor de cabeça pra quem quer que seja o técnico do Palmeiras. Escrevam o que eu tô falando. Se continuar esquentando o banco, isso não vai dar certo. De todo modo, o Verdão começou em cima dos donos da casa. Ele foi ali, pressionou o Curitiba, quase abriu o placar com o Felipe Melo, numa boa finalização. Mas aí o Curitiba equilibrou as ações e tal. O primeiro tempo não teve grandes emoções, né? Na volta do intervalo, os times voltaram sem nenhuma modificação. E o Curitiba conseguiu abrir o placar com Galdesani, que aproveitou um passe longo do Márcio e encobriu o goleiro Fernando Praz. Mais um gol de cobertura, porque o Palmeiras sofre, né? O Palmeiras tomando uns gols ali de cobertura meio esquisitos, mas enfim. Claro, imediatamente o Cuca mexeu no time, tirou o volante Thiago Santos, colocou o meia Rafael Veiga e, óbvio, não adiantou porcaria nenhuma. Aí então ele tirou o lateral esquerdo Egídio, né? Colocou também meia o Rioran e, claro, como era de se esperar, não resolveu porcaria nenhuma também. O Curitiba continuou melhor, o Palmeiras voltou a ficar perdido, o Curitiba quase ampliou com o Iago Dias, que entrou no lugar do Henrique Almeida, e foi só isso, né? Foi o resumo do jogo. O Curitiba foi bem, jogou em casa, fez valer o mando de campo, está na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Esse time do Curitiba que é muito bom. É o vice-líder do campeonato hoje e dependendo do resultado, se houver um empate entre Chapecoense e Grêmio, segue vice-líder pelo menos até a próxima rodada, até a 6ª rodada do campeonato, né? E o Palmeiras, por outro lado, volta para São Paulo muito questionado, né? Os nono lá do Parque Antártica já estão falando, né? Mas o time continua não jogando nada, né? Trocaram os técnicos, mandaram o Duduzinho embora, trouxeram o Cuca de volta e continua não rende, né? O time é ruim mesmo, né? Porcaria, né? Gastou um monte de dinheiro e trouxe aí um bando de perna de pau, né? Não se espantem se começarem os barulhos, a cornetagem pra cima do Cuca, né? Porque vai sobrar pra ele, mas a verdade é que os resultados do Cuca não estão sendo muito diferentes dos resultados que o Eduardo Batista conseguiu. Então talvez o Palmeiras tenha gasto muito e montado um elenco ruim, tem investido em estrelas demais. Vamos ver, ainda tá cedo, o campeonato é longo, mas se continuar nessa toada aí de perder pontos como o Palmeiras tá
perdendo, não vai lutar pelo título. Se o Palmeiras não começar a se recuperar já nesse final de semana contra o Fluminense, não vai brigar pelo título. Esquece título, vai lutar por vaga na Libertadores e olhe lá. É bom o Palmeiras melhorar o desempenho, né? E tem aí um primeiro strike contra o Fluminense, né, no final de semana, e vai ter que ganhar do Fluminense se quiser manter vivas as esperanças de vencer o Campeonato Brasileiro. O Fluminense que recebeu o Atlético Paranaense no Maracanã e deixou escapar a chance de ser líder por pelo menos uma noite, né? O jogo foi na terça-feira, antes da goleada do Corinthians sobre o Vasco, mas o Fluminense jogou o que o Fluminense consegue jogar dentro das limitações do elenco do Fluminense, saiu perdendo, o Atlético Paranaense começou melhor, o Atlético abriu o placar, o gol do Pablo, e logo depois o Atlético Paranaense se fechou, acho que esse foi o grande erro do Atlético, ele se fechou demais, passou o primeiro tempo inteiro fechadinho, chamando o Fluminense pro seu jogo, deu espaço pro Fluminense, o Fluminense, claro, conseguiu empatar, o Reginaldo completou um cruzamento do Gustavo Scarpa e ficou ali o 1-1 do jogo. E aí no segundo tempo o Atlético até que voltou mais a fim de jogo, tá? O Nicão teve ali boas jogadas de contra-ataque, perdeu o gol mais feito do jogo aos 51 minutos do segundo tempo, mas não teve jeito, né? Não deu, o Atlético até poderia ter saído com a vitória, não tivesse terminado o jogo com 1 a menos também, né? Teve um lance faltando um pouco mais de 10 minutos pro final do jogo, quando o Gustavo Scarpa cobra uma falta na área, o Paulo André, o zagueiro do Atlético, desvia ela de cabeça e o Renato, né, do Fluminense, tentando dar uma bicicleta, acaba acertando o rosto do zagueiro Wanderson, né? Foi totalmente involuntário, não foi intencional, mas foi um lance feio, o zagueiro teve que sair de ambulância do estádio, tudo foi levado direto para o hospital, fazer exames e tudo mais. Estava consciente, não era um caso assim absurdamente grave, mas se machucou, parece que houve uma fratura e tudo mais, ainda não estão atualizadas as informações sobre isso, mas de todo modo o Atlético ficou com um jogador a menos, porque o Eduardo Batista já havia feito as 3 substituições que ele tinha direito. Então o Atlético terminou com 1 a menos, poderia ter definido se o Nicão tivesse marcado ali aos 51 minutos, mas acabou que empatou. Um empate que pro Abel Braga foi bom. O Abel Braga até disse na entrevista coletiva que foi bom, o time não perdeu, já tá bom, porque o time tá esgotado, tá cansado e tá sentindo os efeitos da maratona. Enfim, o Eduardo Batista reclamou muito, claro, sentiu que foi penalizado, que ficou com um jogador a menos sem ter feito qualquer coisa, sem ter cometido falta ou qualquer outra coisa, mas enfim, é da regra do futebol, é assim, a FIFA não moderniza as regras, é como se joga. Sinto muito, Eduardo, mas eu até concordo contigo mesmo, eu acho que deveria haver na regra uma exceção para que nesse caso se pudesse substituir mais um jogador ou colocar o outro jogador que fez a atitude, mesmo que involuntária, também ficasse fora do jogo para equilibrar as coisas, para ser justo, né? Mas enfim, a regra é essa, joga-se com essa regra. O empate não foi ruim para os dois times, mas também não foi bom. É um empate que não muda em nada a vida dos dois, principalmente a do Atlético Paranaense, que continua ali na zona do rebaixamento, né? Esperando a próxima rodada. Voltando para quarta-feira, o Sport recebeu o Flamengo lá na Ilha do Retiro com o coro de 87 já morreu! O professor Vanderlei Luxemburgo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, despachou o Flamengo de volta para o Rio de Janeiro em crise, com o goleiro Alex Muraga contestadíssimo depois de mais algumas falhas grosseiras, ocupando a 14ª posição do campeonato e sem a invencibilidade. Uma invencibilidade que pro Flamengo também não resolvia de nada, porque ele só empatava, né? Ser invencível só empatando não ajuda nada num campeonato de pontos corridos. Né? Então a invencibilidade em nada pro Flamengo é a mesma coisa, né? E a verdade é que o Flamengo bem que tentou. Começou o jogo pressionando os donos da casa, tal, mas aí o Sport gradualmente foi assumindo o controle do jogo e no final do primeiro tempo terminou equilibradinho, tal. Os dois times estavam jogando ali igual para igual, o empate até que era um resultado justo, né? No segundo tempo o Sport voltou mais aceso, voltou mais ligado. O Alex Muraga já havia cometido 2 falhas já no segundo tempo. Na terceira não teve jeito, ele jogou a bola ali nos pés do Oswaldo. O Oswaldo mandou pro fundo da rede, 1 a 0 pro Sport, né, incontestável, uma bobagem que o Muraga fez, né, mais uma depois do pecão, e tá realmente numa fase muito complicada o Muraga, ele deve perder essa titularidade do Flamengo logo, né? Aí depois do 1 a 0 o Flamengo foi pra cima da base do desespero, né? Tentou de tudo quanto foi jeito, mas tudo que conseguiu foi tomar o segundo gol ali com o Tomás, que
curiosamente foi criado na base do Flamengo, né? E o Tomás ainda comemorou fazendo o símbolo de 87 pra torcida e tal, né? Ninguém vai esquecer 87, né? Não tem jeito, né? E foi isso. Foi isso. O Flamengo não teve forças pra buscar o resultado de novo. Flamengo apático, Flamengo perdido em campo. Não sei se o grupo perdeu o interesse, o Zé Ricardo perdeu a mão, mas a verdade é que esse resultado, o Sport subiu um pouquinho na tabela, foi lá pra 9ª posição. O Flamengo volta pro Rio de Janeiro enfiado na crise, né? Já na Gávea já estão correndo assim, sussurros nos corredores que dizem Walter, que é o goleiro reserva do Corinthians, e Dorival. Pessoalmente, não sei se o técnico Zé Ricardo continua esquentando o banco do Flamengo até a próxima rodada. Tá, o Dorival Júnior tá dando sopa no mercado, o resultado tá muito ruim, o time não engrena. Não sei se vão continuar confiando no trabalho do Zé Ricardo. Enfim, quem também tá com um trabalho ali meio gerando alguma contestação e tal é o Roger Machado no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que recebeu o Avaí lá no estádio Independência, venceu por 1-0, gol marcado pelo Fred ainda no primeiro tempo, e que não jogou bem de novo. O Atlético Mineiro pegou um dos times mais fracos do campeonato, o Avaí, que começou o jogo pressionando, foi pra cima do Atlético, não quis saber de que estava jogando fora de casa, foi pressionando, tentou o resultado, o Atlético não foi bem, tanto que o Vitor foi o melhor nome do jogo, foi o nome do jogo, foi o melhor jogador do Atlético em campo, e não fosse por ele, o Atlético tinha tomado um empate, podia até ter tomado a virada, né? Se o pessoal do Atlético recebeu o dinheirinho do bicho, eles devem dar uma parte ali pro Vitor, porque foi graças a ele. De novo, o Atlético não jogou bem, mas fez o suficiente. Foi lá, conquistou os 3 pontos em casa, sai da zona do rebaixamento. O primeiro Atlético a escapar da zona do rebaixamento por enquanto. Afundou o Avaí mais um pouquinho, mas não jogou bem, né, contra um time que, verdade seja dita, me desculpe a torcida do Avaí, mas é um time fraco, né? Elenco por elenco, o elenco do Atlético é muito mais forte do que o do Avaí, mas o Atlético não pode jogar como jogou contra o Avaí, aceitando a pressão que aceitou jogando em casa, não pode aceitar aquela pressão, não pode jogar de maneira tão apática assim. De todo modo, serviu para sair da zona do rebaixamento, vai um pouquinho mais tranquilo para a próxima rodada. E finalmente, fechando os jogos dessa terça e quarta, o Santos do interino Elano, sem mostrar nenhuma evolução para o futebol dos tempos do Dorival, período também conhecido como sábado passado, manteve-se 100% no Pacaembu. Né? Já são 20 jogos, os últimos 20 jogos do Santos no Pacaembu foram 20 vitórias. Uma média muito boa, né? Mas o Santos não jogou bem, não fez um bom futebol e conseguiu a vitória numa falha do Elton Leite no final do segundo tempo, de uma cobrança de falta do Vitor Ferraz. É muito pouco. É muito pouco. O Evir Coupe estava assistindo o jogo ali das tribunas e sabe que vai ter trabalho. Sabe que vai ter muito trabalho para fazer esse time do Santos render o que pode render. Né? De boa notícia para o Evir é que com a vitória sobre o Botafogo, o Santos soma ali mais 3 pontos, sobe um pouquinho na tabela e diminui um pouco o ambiente pesado que o Evir poderia pegar para assumir aí o Santos. Né? O Evir vai pegar um clima um pouquinho melhor. Né? Vamos ver se o Levi vai conseguir dar liga nesse time do Santos que não jogou bem esta temporada ainda, né? E fechando a rodada do Campeonato Brasileiro, os jogos de hoje, quinta-feira, dia 8, são São Paulo e Vitória no Morumbi a partir das 7h30 da noite, Atlético Goianiense, falei certo de novo, e Ponte Preta no Estádio Olímpico de Goiás às 7h30 da noite também, Chapecoense e Grêmio, jogo que vale a liderança para a Chapecoense e a vice-liderança para o Grêmio. Vale a pena tentar acompanhar esse jogo, deve ser um jogo muito legal. E vai ser na Arena Condá a partir das 8 da noite. E fechando a rodada tem Bahia e Cruzeiro na Fonte Nova às 9 da noite. O Bahia tentando confirmar a boa fase, o Jorginho buscando a segunda vitória e o Cruzeiro tentando afastar a crise, né? Tentando afastar ali os xingamentos para cima de Mano Menezes, que já é muito contestado. E nós encerramos por aqui. Estas foram as minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com, comentando a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Se você gostou do programa, deixa aí o seu joinha, o seu legal, curta, comente, mande a sua opinião, diga o que você gostou, o que você não gostou, para que a gente possa mexer e ir ajustando o nosso programa cada vez mais. Siga-nos nas redes sociais, curta a nossa página no Facebook, acompanhe-nos no Twitter, siga o nosso Instagram e nos vemos na próxima segunda-feira falando da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá!